E aí, estarei eu ao vivo? Precisarei eu de fones ou não? Não sei. Tudo bom, né? Como é que tá aí? O som? Tá me ouvindo? Seu besta. Me ouves? Me vês? Ótimo. Tá bom o som? Perfeito. Então, minha gente, vamos entrando, né? Pra gente conversar um pouco aqui sobre se expressar melhor. Eu coloquei esse título, né? Redação publicitária, os primeiros passos para se comunicar melhor. Porém, eu tenho confiança, acredito que qualquer pessoa pode se beneficiar deste conteúdo, certo? E também vou logo dizendo que provavelmente serão necessárias outras lives, porque não são poucos passos assim, não são tão poucos passos assim, tá certo? A gente vai começar bem devagar para o pessoal não desanimar, combinado? Então, a estabilidade tão essencial, né, minha gente? Boa noite a todos, viu? Não dei nem boa noite, porque, enfim, não tinha muita gente, agora que as pessoas estão entrando, né? Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui sobre como se comunicar, como se expressar melhor, tá bom? E vamos falar da estabilidade tão essencial, porém tão negligenciada, né? A gente, quando vai contratar alguém lá para símbolo, toda vez que me perguntam o que essa pessoa tem que ter, me diz aí o que é que precisa para trabalhar aí, o que é importante. Olha, eu sempre digo que o mais importante é saber escrever. O mais importante, pelo menos para os cargos, né, que eu estou ali liderando, que eu estou tratando do processo de seleção. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com as habilidades de outras ferramentas, né? Eu preciso saber mexer em ferramenta, eu preciso saber milhões de gatilhos, milhões de não sei o quê, mas só que a gente não se preocupa com a fluência na escrita, que é o básico, que é o mais difícil de ensinar, né? Você mexer numa ferramenta, você aprender gatilhos, macetes, não sei o quê. Isso tudo, com o tempo, né, mexendo ali um pouquinho, você desenvolve, você aprende. E hoje em dia, principalmente com muita facilidade, que a gente está aí bem familiarizado com ferramentas novas todos os dias e mudanças, e enfim. Agora, ter uma boa base de escrita, de expressão, isso sim, não é da noite para o dia que se aprende, né? E então eu resolvi falar um pouco sobre isso também, atendendo a alguns pedidos que me chegaram. Tem até um amigo que está aqui, ó, Giovanni, o nome dele. Ele veio me perguntar, um belo dia, veio me perguntar, fiz a disciplina de redação na faculdade, porém, fiquei muito decepcionado porque não aprendi quase nada. Infelizmente, esta é a nossa realidade. A gente aprende muito pouco na faculdade, infelizmente. Principalmente, na minha opinião, em relação a essa disciplina, né? E o que é que eu podia fazer? Me indica uns cursos, me indica aí uns livros para eu ler, né? Ele perguntou, aí eu fiquei assim, meu Deus, para eu responder esse menino, eu preciso dar uma aula, porque não é um curso que vai resolver, não é um livro que vai resolver. A gente precisa ali passar um tempão conversando para eu poder explicar mais ou menos para ele o que é, que caminho ele
pode trilhar para conseguir essa habilidade, desenvolver essa habilidade na escrita, na comunicação, na expressão. Porque eu estou falando aqui de linguagem escrita, pessoal, porque essa é a minha área. Porém, é claro que se você escreve bem, você fala bem. Isso é óbvio, né? Se você escreve bem, você se expressa bem. Eu não estou falando aqui de falar em público, dar aula, não é isso. Mas você vai ter vocabulário, você vai ter uma boa expressão, você vai ter um bom domínio da língua, não é verdade? Então, isso lhe ajuda, o fato de você saber escrever bem, falar bem, lhe ajuda em todas as áreas da sua vida. Expande o seu imaginário, expande as suas possibilidades. Então, realmente é uma habilidade que todos deveriam buscar desenvolver, não para escrever livros e, enfim, né, virar um escritor, mas para escrever direito um e-mail, para mandar uma mensagem que preste, porque hoje a situação está muito preta, né, pessoal? Nós podemos observar aí nas internet, entenderam? Então, tem muitos cursos, né, que eu até faço alguns cursos e tudo, mas curso de redação publicitária, eu confesso, esse ano eu não procurei especificamente redação publicitária, mas há algum tempo eu procurei sim, comprei, porém fiquei muito decepcionada com o curso, porque além da dificuldade de achar, né, eu observei que eles reduziram a escrita a macetes, né? Macetes para você aprender, para gerar tráfego para o seu site, você tem que usar X vezes a mesma palavra e você tem que começar falando tal coisa. Quer dizer, é como se fosse, virou matemática. Escrever virou assim, botaram uma forma, criaram uma forma para você escrever num blog, para você fazer um copy de vendas, e é aquilo ali e sai tudo igual. O importante é você ranquear no Google e, infelizmente, não é bem por aí. Ou felizmente, né? Na verdade, eu acho felizmente. Na minha opinião, não é bem por aí. Pra mim, não vale. Isso aí é a mesma coisa de aprender a usar a ferramenta. É bem mais simples, bem mais fácil, né? Então, a gente precisa realmente se desenvolver. A gente precisa realmente ter ali uma liberdade na escrita e não ficar toda hora dentro de caixas, né? Claro que vai ter momentos que você vai ter que escrever um texto mais técnico para um blog, fazer um copy de vendas, enfim. Porém, isso é algo que precisa ter como base a sua boa escrita, né? A sua escrita livre e versátil e bem sedimentada, porque a partir daí você desenrola qualquer parada. Então, o que acontece? Porque eu percebo que acaba que as pessoas não se dedicam tanto a esse negócio de escrever bem, de se comunicar bem. Por quê? Porque tem na cabeça que para isso é preciso decorar a gramática, andar com a gramática na cabeça, ou então ler 1 milhão de livros e só assim será possível que eu um dia escreva mais ou menos direitinho. E, na minha opinião, não é assim. Não é também assim, né? Não é para tanto. Não precisa ser assim. É claro que se você souber a gramática, se souber ali o básico, vai ajudar muito. Vai lhe ajudar muito, vai lhe adiantar, assim, um trabalhão. Porém, nós sempre podemos consultar. Concordam? A gramática, olha, antes a gente precisava olhar no livro,
né? Como era que fazia. Mas hoje você bota no Google, num instante, você acha a resposta para a sua dúvida. E mais, aqui, eu não sei se isso é um benefício de todos os municípios e estados, mas aqui em Fortaleza tem um negócio fantástico chamado plantão gramatical. Vocês sabiam? Você liga, a pessoa atende, você diz a sua dúvida específica, a frase é tal, e eles dizem assim, é desse jeito, por causa disso, disso, disso. Então, assim, quando nem o Google, quando eu vou lá, pesquiso no Google e fico na dúvida, eu taco o telefone pro plantão gramatical e eles tiram a dúvida na hora, são todos fera lá. Então, assim, não dá, claro, não precisa decorar a gramática, ler 1 milhão de livros, mas também não dá para ser preguiçoso, né? Você vai ter que consultar, você vai ter que sair de si para poder aprender como você faz com qualquer coisa, né? Na minha opinião, o que vai ajudar mesmo de verdade a você desenvolver esta habilidade da escrita, da comunicação? Ser um bom leitor de bons textos, certo? Um bom leitor de bons textos. Eu vou já explicar o que isso quer dizer. Às vezes a gente acha que ser um bom leitor é ler 1 milhão de livros, mas não é disso que eu estou falando. Quando você ler bem, você começa a ler bem bons textos, você começa a compreender, a aprender como funciona a sua língua, a sua linguagem, que tipos de linguagem existem. E aí vira um negócio que você, assim, entroniza de tal forma como é a forma correta, que por mais que você não saiba exatamente qual é a regra de gramática a respeito de uma dúvida, de uma frase, né, que você está ali escrevendo na hora, você tem repertório para buscar. Isso não é pensado, né? Não é assim, deixa eu pensar aqui no livro daquele autor que tem uma frase parecida. Não é assim. Só que como você já tem repertório, você consegue eliminar a dúvida de cara, porque soa estranho. Ixi, escrevi isso aqui, mas tá soando estranho, né? Você tem até, se você for um bom leitor, você tem até repertório, se você tiver um domínio bom da língua, para escrever errado, entenda. Não é errado assim, uma palavra escrita com a grafia errada, mas é tipo assim, você tem um domínio que te possibilita ter liberdade poética para escrever uma coisa que se adequa melhor a uma situação, mesmo estando errada, mas você sabe que não é um errado ali, um erro crasso, é um erro que vai fazer com que você se comunique melhor com um determinado público, por exemplo. Nas redes sociais, a gente usa muito a linguagem coloquial. Nem sempre a linguagem coloquial tem a escrita correta de acordo com a gramática. Porém, nós temos essa liberdade de escrever errado sem ser um erro absurdo, entenderam? É como se a leitura fosse assim, afiando a gente, sabe? Amolando a faca, apontando a ponta do lápis para poder a gente ter ali uma flor na escrita. Porém, qual é o problema desta solução? Qual é o problema? No geral, nós não somos bons leitores. Existem bons textos. Voltou? Tudo bem aí? Ainda estão aí? Não pode chover, né, meu povo? Quando chove, acabou-se. É isso que acontece. Ótimo, beleza, valeu.
Então, pronto, o que acontece no geral? Nós não somos bons leitores, né? E é muito importante saber ler. Então, eu queria começar ali dando vários passos atrás, trazendo aqui para vocês alguns pontos para que nós nos tornemos bons leitores, certo? Eu separei aqui 5 pontos que eu considero de extrema importância para que nós possamos absorver o melhor de uma leitura e, a partir disso, desenvolvermos a nossa habilidade de escrita. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos considerar é escolher boas obras. Não adianta eu querer aprender a escrever lendo um monte de livro ruim, né? Lendo um monte de gente que escreve mal. Às vezes a gente acha que porque está ali na lista dos mais vendidos, são livros que têm uma boa escrita. Porém, ledo engano. Esses best-sellers que são aí, esses romances, né? Não são o suficiente para nos dar uma boa base, para nós nos desenvolvermos na escrita, na nossa expressividade, né? Então, qual é o caminho seguro? Escolher os clássicos, livros que já são consagrados, de autores consagrados. Ai, meu Deus, então eu preciso ler 1 milhão de livros super difíceis. Não necessariamente, né? Mas podem ser poucos livros ou então até poucos textos, porque não precisa ser nenhum livro inteiro, que mexam com você, que lhe façam sair do seu, sabe, da famosa zona de conforto. Porque se você estiver ali, ó, só, no lazer, que leitura ótima, nem me faz pensar, né? Isso aí não adianta. Não adianta, você está perdendo tempo. Pelo menos se for para este fim. Tem que ser algo que te faz sair da tua preguiça. Podem ser textos curtos, porém, tem que ser textos bons. Por quê? Porque são os grandes escritores que nos fazem estabelecer modelos de linguagem que desenvolvem, né, os tipos de comunicação nas diversas áreas, entendeu? Principalmente aqui falando da literatura. Às vezes a gente acha que ler literatura, ler os clássicos é uma perda de tempo. Não é. É a partir da leitura dos clássicos que nós vamos ter essa base para nos desenvolvermos a comunicação nas mais diversas áreas. Olha o Thiago Mongol aqui, ó. Thiago me perturbando. Thiago, não, tô brincando. Perguntando se não rola revista em quadrinho. Não rola, Thiago. Adeus, Homem-Aranha, exatamente. Dá dica de um livro. No final vou pensar em umas listas aí pra vocês, mas vou falar outras dicas, não necessariamente de livro, mas de estilos, tá bom? Então, a primeira dica é essa. Anotem aí. Escolher boas obras, tá bom? Interpretar. A segunda dica é interpretação. Gente, nós sofremos muito de má interpretação de texto. A gente não sabe mais fazer isso de que preste, né? É difícil. A gente parece que une os sons, as palavras, forma as frases, bota pra fora o texto que tem ali, né? Meio que, sabe, parece que não processa direito. Então eu preciso interpretar. Em que sentido? Não é criticar, é interpretar, compreender o que o autor está dizendo. Então, eu vou ler um parágrafo, né? Eu entendi aquele parágrafo, o que ele está dizendo. Não é assim, o que tem por trás. Não, o que está dizendo. Eu entendi,
aquilo. Se eu não entendi, tem palavras ali que eu não conheço, eu busquei o significado dessas palavras. É tão fácil hoje, minha gente, tão fácil procurar no dicionário. Você encontra o significado, a etimologia, todos os sinônimos ali. Tem dicionário só para sinônimo, enfim. Então, nós precisamos aprender a ler bem. O dicionário faz parte da leitura, da boa leitura. Ah, então quer dizer que eu tô lá no meio da frase, aí eu paro, vou olhar no dicionário toda hora, toda hora. Não. O ideal, na verdade, é que você leia a frase, veja, de acordo com o contexto, o que é que aquela palavra quer dizer, o que é que aquela palavra pode querer dizer. Aí você fica, sabe, só isso já vai lhe estimular a sua inteligência, lhe conduzir a uma interpretação, entendeu? Então, pode ser que na hora você não tente descobrir e erre, mas mesmo assim você tentou, você vai perceber, na verdade, que quase sempre você vai acertar se você se esforçar um pouquinho. Porém, depois você pode ir lá e conferir no dicionário. Aí você olha os sinônimos, as palavras, quanta coisa você vai aprender consultando o dicionário, viu? Você pode olhar a etimologia. Gente, eu era louca no dicionário. Eu amava ler dicionário. Eu achava fantástico olhar os sinônimos, a etimologia, quais palavras estavam relacionadas. Enfim, vocês podem empreender este pequeno deleite. Não vão esperar que vocês sempre achem bom, não. Mas pode ser que desperte algo novo em vocês. Né? Pode ser quase assim uma pequena diversão, descobrir novas palavras, certo? Então vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: não seja chato. Não seja chato. Por que eu tô falando isso? Porque como antes, o Thiago tá dizendo que a Andrea já leu o dicionário todo. Eu adorava quando eu era mais nova, só que eu lia. Não tinha dicionário online. Agora tem, mas antes não tinha, viu? Então, não seja chato. Como eu falei aqui anteriormente, o ponto anterior para vocês interpretarem, então eu já vou aqui deixar bem marcada essa diferença. Interpretar não é criticar, certo? Para você ler uma obra, você precisa estar aberto àquela obra. Se deixe conduzir por ela. Não queira, porque a gente aprendeu que ler qualquer coisa, entrar em contato com qualquer informação é para bater. Você entra, alguém lhe diz uma coisa, você já está pensando de que forma você vai discordar daquela pessoa. Então você lê um texto, você já está buscando o que tem de errado com aquele texto. E não é assim que se lê. Principalmente o que eu estou propondo, que é literatura. Então, assim, não tente rebater, queira até concordar, né? Vá na onda do autor, se deixe levar. É válido isso, especialmente para as obras de literatura. Se você for sempre entrar, imagine aí, como é cansativo você entrar num diálogo sempre com esse ímpeto de ir contra o que o outro está dizendo. Gente, isso é muito cansativo. É por isso que a leitura também se torna cansativa. Porque você já começa a ler, aí vai... Ai, não, isso aqui tá muito chato. Ai, porque esse autor demora muito de escrever nas coisas. Ai, porque isso aqui que ele falou tá errado, não concordo. Não é assim que se lê, né? Cale os seus pensamentos nesse sentido, esses pensamentos, esse borbulhar, essa loucura, essa dispersão. Vamos tentar ali, né? Entrar na onda, acompanhar o autor. Ele está ali convidando a algo. Combinado? Próxima dica. Próximo ponto é atenção. Atenção. Lê com atenção.
Às vezes a gente lê só para ler mais um livro, né? A gente faz uma lista no começo do ano e aí tem que ler 200 livros por ano. Ou então tem que ler um livro todo mês. Enfim, aí você não dá a atenção que o livro merece. Você vai lá, leituras dinâmicas sempre. E aí você vira um contador de livros, não um leitor. Vá devagar, coisinha. Principalmente se você não tem ritmo de leitura. Não adianta. Olha, se você quiser avançar na sua comunicação, lendo que nem uma pessoa que está assim desatenta, não vai adiantar nada, você está perdendo tempo. Então, o próximo ponto é os tipos conhecer os diversos tipos de textos e de obras. Apreciar e entronizar esses estilos diferentes. Porque tem uma escrita que é a escrita jornalística, tem uma escrita de um romance, de um texto espiritual, tem contos, tem crônicas, né? Isso vai te dar, tem poesia, eu já falar da poesia, e isso vai te dar versatilidade. Você vai conseguir transitar pelos diferentes estilos se você tiver um conhecimento deles, pelo menos um conhecimento básico. Aqui é muito importante, gente, a gente ter em mente que eu não estou falando de volume, eu estou falando de qualidade, certo? E sobre a poesia, eu acredito que seja, eu acredito, não só eu, né? Desde Aristóteles aí, a poesia é vista como algo, assim, extremamente importante para a gente ter uma sensibilidade mais apurada, ter um bom domínio da linguagem. E eu, pessoalmente, é engraçado, porque antes de eu saber disso, eu já tinha compreendido que o que tinha acho que o ponto principal que tinha me ensinado tinha me ensinado a escrever, tinha me convidado a perceber melhor as coisas, a dominar mais a linguagem, realmente foi a leitura de poesias. E vejam que coisa boa, porque a poesia não é normalmente, tá, gente? Existem poesias gigantes, mas normalmente você lê uma poesia de uma página. As poesias é uma página, 2 páginas, né? São coisas curtas, tem temas muito variados, tem estilos muito variados, então é quase assim é como se você entrasse em contato com variáveis, assim, com muitos textos, com muitas matizes, muitas vidas, enfim. E realmente o que me salvou não foi, me salvou nessa área, não foi ler 1 milhão de livros, mas foi ter essa atração pela poesia desde o colégio, acredita? Aí depois, agora já véia, foi que eu descobri que realmente a poesia tinha essa qualidade de nos desenvolver as pessoas como bons escritores, bons comunicadores, né? Porque você pega ali, por exemplo, um Fernando Pessoa, que ele é ele mais não sei quantas pessoas, né? Ele é ele mais 3. Então, só de você ler uma obra do mesmo autor, entrar em contato com a obra do mesmo autor, você já consegue se expandir o seu imaginário de uma forma que não tem assim precedentes, né? Então vocês percebem ler muito. Mas se você pega uma poesia aqui, uma poesia ali, um conto aqui, outro ali, uma crônica, eu também lia muitas crônicas. Eu sempre fui mais de textos curtos do que de muitos livros.
E aí, voltou? Voltou? Tudo bem? Tem gente aí ainda? Ai, pois é, a conexão hoje não está muito boa. Deu uma chuvinha, não é mesmo? Então, vou continuar falando que eu acho que já tá ok. Me digam aí, alguém, está tudo bem? Voltou? Ou eu estou só? E aí, pessoal? Voltou? Ai, ótimo. Então, tô falando isso pra animar vocês, né? Pra vocês não desistirem, porque tem que ler muito. Não. Você pode pegar bons textos curtos e aplicar esses pontos que eu coloquei aqui hoje e começar a desenvolver a sua habilidade comunicativa a partir daí. Olha só que coisa boa. Você pode ler, sei lá, 5 páginas por dia, menos, uma poesia, e se deter naquilo. Não querer avançar logo, acabar logo, não. Se deter, compreender e ler de novo, ler várias vezes, até você captar ali o que o autor queria dizer, né? Interpretar, tentar buscar algum significado, estando aberto àquela obra, né? Então, minha gente, o que eu tinha para colocar aqui hoje, os primeiros passos, é isso, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para perguntar, eu espero voltar, mas os primeiros passos realmente são esses. Eu já preparei aqui algumas coisas para próximas lives, né? Porque não dá para eu chegar falando direto de redação publicitária, dos vários tipos de textos que a gente desenvolve, é muita coisa, né? Mas eu queria muito dar essa base anterior para que qualquer pessoa pudesse se beneficiar desse conteúdo, certo? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, porém eu já tinha anotado aqui algumas perguntas que enviaram, então eu vou aproveitar para responder, tá bom? Tem uma pergunta que fizeram que dava assim uma live inteira só essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Perguntaram assim, ó, o que te faz tremer nos erros por aí? Né? O que eu acho péssimo? Cara, eu vou dizer uma coisa que as pessoas fazem assim de forma deliberada e que eu acho podre. Porque é um erro, as pessoas escrevem dessa forma em perfis profissionais, em e-mails profissionais, né? Como se fosse a forma correta de escrever, porém não é, certo? Que é o quê? Primeira coisa, pontuação. Eu tô falando aqui, não é de pontuação, aquela pontuação não, essa vírgula aqui tá muito errada. Não é isso. Sabe o que é? Vou dizer pra vocês. O povo separa a palavra do ponto final. A palavra do ponto, da exclamação, da interrogação, do ponto final. Tipo assim, é mais difícil fazer isso. Você está escrevendo, dá um espaço e dá um ponto, dá um espaço e dá várias exclamações. Isso não existe. Isso não existe. Os parênteses. Você separa os parênteses das palavras. Isso não existe também. Então, em pontuação, isso me dá uma gastura. Porque as pessoas parece que escolhem escrever errado achando que está certo, porque está totalmente errado. Isso não existe. Sabem como é, né? O que eu tô falando. Aí outra coisa em pontuação que me dá gastura é... Bota aí, Thiago, um exemplo pro pessoal ver como é. Exatamente. Ó, o Thiago escreveu aqui. 3, espaço, 3 exclamações. Gente, pra que esse espaço? Dá mais trabalho botar esse espaço aí, entendeu?
Aí outra coisa que eu tenho gastura é exagero na pontuação. A gente está sem limites, sem limites. A gente vai dizer oi, aí bota oi, 10 exclamações. Não existe isso também na escrita, pessoal. Não precisa. Não precisa. É? Ou então você bota 10 exclamações mais 50 interrogações. Não existe. Não existe isso. Certo? Então, quando você for escrever lá no seu feed, que seja no seu feed, tá? Ó, eu tenho agonia de quem escreve 20 horas sendo 20 HS. Eu também, Ruth. Ou então 22 pontos, também acho que horrível. Esse 22.00H acho podre também, né? Então, em pontuação, essa é o que dá mais gastura em mim. Tem um negócio também que me dá muita gastura. Depois eu vou ter que fazer uma live só das gasturas, que é escrever A sem H, quando é para escrever A com H. Por exemplo, há 10 dias eu fui em tal canto. Há 10 dias não é só A, é HA, certo? Então, eu fui a tal lugar há muito tempo. Há muito tempo é HA. Entendeu? Entendeu? Então, essas diferençazinhas também, quando escrever mais com I no lugar de mais sem I, escrever mal com U no lugar de mal com L. Tem outra também que eu acho podre, que a gente erra muito, que é escrever faz. Quando você está falando de tempo decorrido, você escreve faz 10 anos que eu não vejo o Thiago. Faz, não é fazem 10 anos, é faz 10 anos, entendeu? Fazem tá muito errado. Isso também me dá gastura. Mas enfim, essa pergunta aqui realmente dá uma live inteira, porque tem muita coisa que a gente fala assim tranquilamente e tá tudo errado. Ou alguém botou assim, mas há muito tempo atrás é pleonasmo, né? Pode ser, tá? Deu um exemplo aí com pleonasmo, me perdoe. Pode ser, há muito tempo atrás. Mas eu acho que dá pra ter uma liberdadezinha aí, viu? Dá pra ter uma liberdadezinha aí. Teve um pessoal que fez aqui uma pergunta também. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Sobre redação, uma dúvida. Na redação publicitária também se faz brainstorming? Se faz, com certeza, brainstorming. Eu sempre faço brainstorming, nem que seja comigo mesma, né? Depois eu posso também fazer uma live falando sobre o meu processo criativo para vocês. Normalmente envolve assim uma certa pesquisa, né? Eu tô sempre anotando, fico me lembrando das coisas, vou anotando, meu bloco de notas é cheio de coisas que eu vou me lembrando. Quando você tem uma campanha para desenvolver, Ruth, que bom que tu tá gostando. Nem te conheço também, já te considero. Quando você tem uma campanha para desenvolver e você vai... É bom você dar uma lida, né, no briefing, e aí você fica com aquilo na cabeça. Tem uma hora que você senta, escreve um pouquinho. Eu sou assim, escrevo um pouquinho, aí depois vou me lembrando de outras coisas, coloco no bloco de notas do celular, né? Aí às vezes eu me lembro de uma palavra que eu acho que tem a ver com aquilo, aí eu anoto aquela uma palavra, aí eu pego aquela uma palavra e olho no dicionário de sinônimos, que eu amo o dicionário de sinônimos. Todas as palavras relacionadas que tenham a ver com aquela linha que eu quero seguir para a campanha. Enfim, então tem sim brainstorm para a redação, tá bom? Uma pergunta que também enviaram, pois tem sim, cara. Quem é? Carla, né? Que perguntou, tem sim. Depois me cobra que eu vou fazer uma live sobre esse processo criativo. Até para naming. Vocês sabem o que é naming? Naming é um processo de dar nomes às coisas, aos projetos, às empresas.
para isso também existe um processo criativo que para mim é show, assim, eu acho infalível, sempre dá certo, eu acabo chegando lá. É, deixa eu ver aqui, outra pergunta que enviaram é o seguinte: na minha opinião, qual é o maior problema dos redatores hoje? Né? Bom, além da questão da escrita, né, de não saber escrever tão bem, eu acho que é o maior problema. Mas, além disso, é assim, eu acho que é a falta de versatilidade e de sensibilidade para escrever determinados textos. Às vezes os redatores, eles sabem, redator ou social media, né? Que hoje em dia também tem social media que escreve para rede social e faz redação, e redator que escreve para rede, enfim. Mas eu acho que um grande problema é essa falta de versatilidade, porque tanto para o social media, ele vai ter vários clientes, então ele precisa ter um tom para cada cliente, e acontece que muitas vezes a gente acaba escrevendo tudo parecido na rede social, porque só sabe escrever de um jeito. Né? E uma coisa que eu observo também, na verdade, na rede social, que eu acho um problema, você acha que escreve bem porque você faz um texto tipo descritivo, tipo um texto jornalístico. Aí você quer escrever igual na legenda da rede social. E não é assim. Né? Texto jornalístico é para o jornal. Na legenda da rede social tem que ser um texto bem mais maleável, normalmente, depende do cliente, normalmente mais coloquial, né? É um texto mais fácil de ler, enfim, é bem diferente, né? E o mesmo acontece com pessoas que querem trabalhar com redação, né? Para você ser redator, eu acho que tem que ser mais versátil ainda do que no sentido da escrita, né? Do que o social media, porque assim, além de ter os estilos, você tem que saber fazer nome para marcas, roteiros, textos jornalísticos às vezes, releases, textos de apoio para cartaz, enfim, uma variedade enorme de peças que você tem que saber fazer. Então, imagina, desde um roteiro para um comercial até um roteiro para um spot de rádio, é muita coisa, né? Então, eu acho que o maior problema é essa versatilidade, quer dizer, transitar entre diferentes tipos de textos, e a sensibilidade, que é ter o tom, dar um tom diferente em cada texto de acordo com o público, de acordo com o cliente, e não escrever tudo igual do jeito que você escreve, entendeu? Acho que é isso. O que mais? Alguém perguntou mais alguma coisa, eu não consigo ficar falando e olhando tudo que vocês escrevem, ó. O Giovanni botou assim: dicionário de sinônimos, tudo pra mim. Ave Maria, tudo pra mim. Na minha época, viu, Giovanni, não tinha dicionário de sinônimos online. Eu tenho o meu impresso, ó, que eu olhava e consultava sempre o meu dicionáriozinho. Amava, andava com ele pra cima e pra baixo. Ai, o que mais, pessoal? Que tem aqui? Diz aí, faz uma pergunta, Thiago. Vai já acabar a live. O Thiago, ele pergunta assim, ó, quando eu peço pra mudar uma coisa de texto, ou então quando eu tô vendo o texto de alguém que a gente tá avaliando pra entrar na símbolo, aí eu digo assim, tá legal, mas não tá assim o bom, então tá, Thiago, tem que mudar o texto e tal, porque tá errado. Aí ele tá errado, ou então a pessoa escreve errado, ou não tá assim no padrão Dea Veras. Eu vou mudar se tiver errado, mas se não tiver no padrão Dea Veras, não vou mudar, não. Pois é, gente. Eu posso ser um pouco cri-cri às vezes, mas é porque quando você vê que dá pra ser melhor, não dá mais pra desver, entendeu? Então, você tem que mudar.
Ainda tem outra coisa, que o redator pode ser, né? Ou não, que é revisor. Que eu faço isso lá na Símbolo também, faço a revisão. Olha, a Ruth dizendo, eu nem trabalho com isso, mas eu me ofereço para corrigir a redação das postagens das pessoas. Mulher, eu tenho vontade de fazer isso também, viu? Eu faço isso, sabe onde? No WhatsApp. Quando a pessoa é minha amiga, eu digo, olha, fulano, esse A que tu botou aí tem H, tá escrito errado, viu? Só pra tu saber. Só pra tu não passar essa vergonha. Deixa eu te ajudar, porque eu sou tua amiga. O Giovanni perguntando aqui, sua área sempre foi redação? Giovanni, eu já trabalhei com tanta coisa, mas assim, de início foi redação. Tipo assim, na faculdade eu já entrei lá na agência Júnior como redatora. Mas aí depois eu já trabalhei com cinema, com fotografia, com edição de imagens, com vendas. Já trabalhei com muita coisa. Porém, o texto sempre esteve na minha vida desde que eu era adolescente, que eu escrevo. Assim, sempre tive blogs, escrevia nos blogs, tinha uma época que os blogs bombavam muito, né? Então, eu sempre, mesmo quando eu trabalhava com outras coisas, trabalhei também com produção, eu sempre fazia trabalhos de texto. As pessoas me contratavam só para fazer texto. Desde o texto institucional até cartas pessoais eu já fiz tudo que você imaginar aí. É multitarefas. O comunicador é multitarefas. Aí o Thiago tá perguntando aqui, quanto o redator deve ser apegado ao texto? Acho que não deve ser apegado, não. Tem que ser desapegado. Na verdade, eu considero, assim, vou falar aqui porque eu tenho consciência disso. Não é, gente, não tô me achando, tá? Mas assim, eu acho que uma habilidade minha é justamente apagar, deletar, cortar texto. Então, eu diria que eu tenho uma boa habilidade para editar. Editar, né? Eu pego um texto e quando eu olho para ele, quando eu vejo um texto, seja meu, o bruto, ou de outra pessoa, é como se eu visse assim um quebra-cabeça. E aí eu já vou lendo e já vou sabendo o que cortar. Eu não sei, é uma coisa que eu fui desenvolvendo e eu amo fazer. Eu vou cortando até deixar o essencial, entendeu? Pra mim, quando eu olho para um texto, eu faço de tudo para deixar ele todo encaixado, redondo. Então, às vezes, até quando pedem, né? Isso aqui dá pra tirar daqui? Aí eu, não, isso aqui não dá pra tirar daqui, porque senão eu vou ter que mudar essa outra coisa, entendeu? Então, mas eu sou bem enxuta. Valha-me Deus, olha aí. Caiu aqui o meu super suporte, a minha gambiarra. Mas eu tento ser super enxuta nos meus textos. Olha, acontece, né, isso? Então, assim, eu não me considero apegada, não. Não sei se o Thiago acha que eu sou apegada, mas teve alguém que fez uma pergunta. Quando a inspiração não vem, apela para alguma citação? Assim, citação, tipo, botar o texto de outra pessoa, Ruth, para poder destrinchar ou pegar por base, né? Porque a gente sempre acaba se baseando em outros textos que a gente já conhece, né? Acho que isso é natural. Mas quando a inspiração não vem, eu fico tentando. Acho que eu fico tentando até, porque nem sempre esse negócio de inspiração, às vezes é algo muito romântico, assim, no sentido de, ai, vou ficar aqui esperando. Não, acho que a inspiração vem quando você está trabalhando muito, entendeu? Vai vir, vai dar certo. Você fica tentando, colocando
várias palavras relacionadas ao tema, vai olhando para aquelas palavras, vai lendo textos relacionados ao tema, vai vendo referências. E tem uma hora que as coisas vão... É desse jeito que eu vejo, assim, se encaixando. O texto vai rolando assim, vai rolando uma coesão, as palavras parecem que vão se juntando e você consegue desenvolver ali, né? Eu acho que é mais trabalho duro do que inspiração, sabia? Pois é. É isso, pessoal. Tenho aí 5 minutos. Se alguém ainda quiser perguntar algo, pode perguntar. Se não, me despeço aqui com a promessa de trazer mais conteúdos para vocês, né? A minha ideia é que com o tempo eu diga no que você tem que prestar atenção na hora de escrever um texto, entendeu? Então, é aí que eu quero chegar. Não sei se vai ser a próxima live isso, mas eu tenho já isso separadinho, né? E realmente faz muita diferença você saber no que deve prestar atenção na hora de desenvolver algum texto, alguma obra, alguma comunicação, certo? E bom que vocês gostaram. A Thay tá perguntando dica de livro. Eu queria colocar... Olha, o Giovanni já tá se corrigindo, né? Eu e minhas exclamações, exatamente. Se você estiver muito, muito empolgado, coloque 3 exclamações. É o suficiente. Os pontos também, né? Tem gente que bota 10 pontos. Não existe 10 pontos, gente. São 3 pontinhos. Viu? Dica de livro. Cara, eu não indicaria um livro de redação, nem de copy. Eu indicaria um bom livro de literatura. Na minha opinião, vocês poderiam ler aí poesia. Eu curto muito o Fernando Pessoa. Então, se vocês puderem ler, pode ser coisas soltas dele. Bota aí Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, que são os heterônimos dele, né? Dá uma lida aí no Pessoa, dá uma lida aí no Drummond, entendeu? Umas poesias aí pra você ficar... Sentimento, né, Thiago? Pra você ficar apaixonado. É porque eu acho que a poesia tem esse negócio de fazer você se apaixonar pelas palavras, entendeu? Pela maneira de expressar. E realmente faz a diferença. Adélia Prado é sensacional, exatamente, também. Segura a Adélia Prado. Eu coloquei, assim, que se você botar aí os clássicos, dá certo. Vai nos clássicos, vai nos consagrados que dá certo. Não procura aí essa galera muito... que ainda não, né? Ainda não emplacou, então quer dar modinha. Vai no certo. Tá bom, pessoal? É isso, então. Espero tê-los ajudado. Espero voltar. Se Deus quiser, tentar voltar semana que vem. Não sei, vamos ver aqui o que eu consigo fazer por vocês. Tá certo? É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.